Aleluia ou não aleluia? Aleluia. 2026. Primícias de 2026. Começa falando sobre aliança. Fala de um compromisso. Somente nós podemos quebrar a aliança. Ele não quebra. Salmo 89, não abre. 34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então se ele falou, está falado. Que o Senhor nos dê graça esse ano, para que a gente não venha quebrar aliança com Ele. Então fuja da aparência do mal. A Bíblia diz que é para fugir. Não negocie a tua aliança, que custou um alto preço. 2026, decisão. Foi uma das coisas que Deus falou comigo. O Evangelho envolve decisão, gente. Sabia que infelizmente tem pessoas que entra ano e sai ano, vivem o Evangelho que ainda não decidiu. Ele só pensou, mas não decidiu. Eu já vi muitas pessoas, quando decidem Deus, eles não voltam atrás naquilo que eles decidiram. E a pergunta aqui essa noite é: aquilo que tu não conseguiu vencer em 25, tu vai levar para 26? Ou tu vai decidir não levar? Passar para outra margem. E a pergunta aqui, para mim e para você: quais são as decisões que nós estamos prestes a tomar? Ou já tomou em Deus? E dependendo da decisão que nós tomamos, nós vamos ter que fazer coisas e também parar de fazer coisas. Quem é que está me entendendo aqui? Porque são escolhas. Decidir envolve escolhas. Olha para as tuas mãos aí, faz assim. Se você soubesse o poder que você tem de escolher, que Deus deu para nós, de escolher. Olha o poder que tu tem nas tuas mãos de construir ou de destruir, de fazer o certo ou fazer o errado, de confiar nele ou não confiar nele. Olha o poder que nós temos aqui nas nossas mãos, na nossa língua. Olha o poder que nós temos. Decisão. O poder que foi nos dado. E a resposta é que somente em Deus nós vamos fazer a melhor escolha. Enquanto tu não escolhe, tu fica vivendo essa mesma vida de anos. Aí tem uma palavra que está escrito lá em Joel 3,14. Não abre. Isso aí depois tu vem em casa. Daqui a pouquinho nós vamos entrar para a palavra. Que fala: multidões, multidões no vale de decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale de decisão. E essa noite eu creio que muitas pessoas vão tomar uma decisão aqui. Eu também preciso tomar uma decisão. E para nós tomarmos uma decisão nele, em Deus, a melhor coisa que nós vamos fazer é ouvir a Deus. E a palavra hoje que eu vou ministrar aqui tem
está incluso aqui, ouvir a Deus. E ontem, quando o pastor lá dos Estados Unidos estava orando pelo Carlos, ele falou, né? Eu digo, olha aí, esse ano, gente, vamos ouvir Deus, naquela simplicidade dele. Eu digo, Jesus, tu é bom. Ouvir Deus, aprender com Ele e depois colocar em prática. Olha só, como é uma escalada: ouvir Deus, aprender com Ele e colocar em prática. Só que hoje as coisas estão meio complicadas hoje. Ouvir está cada vez mais difícil, porque tem muitas vozes falando. E muitas das vezes eu e você, nós ouvimos muito mais as vozes que estão à nossa volta do que a voz de Deus. Eu me incluo nisso também. Ouvir hoje está cada vez mais difícil, e aprender também. E hoje todo mundo quer ensinar. Mas parar para aprender, não. E sem ouvir Deus, e sem ensino, e sem parar para ouvir e para aprender, não podemos exigir a prática. É por isso que ao nosso derredor nós vimos muitas pessoas falando com um belo discurso e não praticando. No discurso, perfeito, mas a prática, os frutos, não. Ouvir, aprender e colocar em prática. Ouvir e aprender e colocar em prática. Ouvir e aprender e colocar em prática em Deus. Esse vai ser um dos maiores desafios de 2026. Ouvir a Deus, aprender dele, e e aprender dele que ele é manso e humilde de coração. Humildade e mansidão, a moeda que está cara hoje. Ouvir a Deus. Abre em Tiago capítulo 1. A Epístola de Tiago, capítulo 1 e versículo 12. Louvado é teu nome, Jesus. Louvado é o teu nome. Quem achou, diz achei. Versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que eu estava falando da aparência do mal? Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebida à luz, o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança
e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fossemos como primícia das suas criaturas. 19. Sabe isso, meus irmãos amados? Mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra de vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha para mim aqui. O que eu estava falando da prática? O discurso, quando ele não é colocado em prática, ele se torna falso. E é o que mais a gente tem visto na nossa volta. Se tu ligar a TV para ver uma notícia, é só discurso, falácia, falsidade, fraude, engano, engodo, traição. Então por isso que nós precisamos ser pronto a ouvir quem? Deus, e tardio em falar. E nem tudo está perdido, porque eu tenho visto pessoas que têm parado para ouvir Deus, e colocando coisas maravilhosas em prática em Deus. Pessoas que param para ouvir. O pastor Flávio falou uma coisa forte aqui ontem sobre o bastão. Como é que nós vamos entregar um bastão para uma geração que o bastão vai cair no chão? Sabe que aquilo me dá, quando eu ouvi aquilo ali, me deu um temor quando eu ouvi aquilo ali. Pessoas que param para ouvir. E ela faz aquilo que precisa ser feito com leveza, nada pesado, sem excesso, com propósito, sem chamar atenção para si. Olha só. Pessoas que param para ouvir Deus, elas aprendem que toda a honra, toda a glória e todo louvor é dele, e elas fazem aquilo com leveza, nada é pesado, não tem excesso, extremos, equilíbrio, com propósito, porque hoje tem muita gente fazendo coisas sem propósito e sem chamar atenção para si. 1 Coríntios 15, 58 não abre. E sabendo que tudo isso que nós fizemos para o Senhor, ouvindo, aprendendo e praticando o que? A sua palavra, para trabalhar tanto aqui dentro como lá fora. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, em 25 eu trabalhei muito mais fora lá do que como um pastor aqui dentro. Eu preguei, pastor Flávio, muito lá fora do que aqui dentro. E todo mundo espera um púlpito. O senhor fala que só tem um púlpito, só tem um microfone. Gente, eu preguei 25, meu Jesus, preguei, apartei briga, fiz reconciliação. Os meus colegas de trabalho estavam se amando lá, eu fui lá e fiz todo mundo ficar em paz, porque o príncipe da paz está comigo. Reconciliei, ajudei em casamento, tirei um tempo, ajudei meus filhos também. Não adianta fazer fora e não cuidar dentro.
Jesus botou os filhos nos trilhos. Glória a Deus, aleluia. Minha filha casou agora no final do ano. De fé em fé e de glória em glória. Fazendo o que tem que ser feito com propósito. E 1 Coríntios 15, 58 diz assim, ó: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, e tudo que tu faz no Senhor não é vão. Nada é perdido. Olha pro teu, eu não gosto de fazer isso. Olha pro teu irmão e diz assim: nada é em vão no Senhor. E falando em trabalho, como é que foi 2025 para vocês? Quem está comigo diz amém. Não conversa agora, pelo amor de Deus. Como foi 2025 para vocês? Muito trabalho? Cansaço? Exaustão? Fadiga nível hard? Como foi a tua agenda? Red Bull? Energético? Como é que foi o negócio aí? Como é que foi? Uma pergunta: você cansou muito mais no final do ano ou o ano inteiro? Não responde. Isso Deus falou comigo, gente. Sabe quando tu vai fazer aquela oração dos queixumes? Senhor, eu ando tão cansado. Aleluia. Senhor, a tua graça me basta. E aí Deus começou a me fazer uns questionamentos. E se tu tivesse parado para me ouvir? Tu não ia estar tão cansado assim. Eu acredito que eu e você não teria ficado tão cansado como nós ficamos em 2025. Nós estava antes de junho, o pessoal já estava arrastando os pés, já estava que nem com chinela, estava assim, ó. Ô meu irmão, eu congrego 365 dias do ano aqui nessa igreja aqui, eu conheço todo mundo. E a gente sabe o pessoal que estava caminhando pesado. Se nós tivéssemos ouvido a Deus, quem está comigo diz amém. Alguns esforços desnecessários poderiam ser evitados. Pressões tinham sido evitadas. E o cansaço traz consigo uma certa insatisfação com tudo que está à sua volta. Tu já viu uma pessoa cansada feliz? Ela não fica feliz. É o murmurildo. Até a oração do murmurildo é a coisa mais terrível. Senhor, misericórdia da minha vida. Está cansado. O cansaço traz consigo uma insatisfação com tudo que está à sua volta. Nada está bom. Mas eu creio que Deus quer mudar isso nas nossas vidas esse ano, em nome de Jesus. Por quê? Esquecemos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha só, ouvir. Como é que tu vai ouvir como é que tu vai aprender sem ouvir? Que sou um manso e humilde, olha só, de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Olha aí. Pensa num resort mais luxuoso do mundo. Esse versículo que está em Mateus aqui, ninguém pega ele. Eu conheço gente que é trilionária, não consegue descansar.
mora em palácio, dorme em cama king. Conhece a king? É o quarto inteiro cama. Anda em carro de 2,5 milhões. E não tem um descanso para a alma, porque não parou para ouvir Deus. Quem é que está entendendo aqui diz amém, pelo amor de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Para escutar Deus em 26. Voltando para o trabalho cansaço, trabalho. Muito trabalho e pouca colheita, e muita fadiga. Aí entramos numa espiral, só que é o contrário. Quando trabalhamos muito e rendemos pouco, aí nós começamos a afirmar mais trabalho ainda. E trabalho, e mais trabalho, aqui dentro, aqui fora, e trabalho, para compensar. Para dizer assim, ô Jesus, eu estou trabalhando muito. Estou sem tempo, Senhor. O Senhor me perdoa, mas muito trabalho. Os dias estão sendo difíceis. Gente, eu não estou pregando aqui contra trabalho, não é isso. Eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar na obra do Senhor, eu amo trabalhar na minha profissão que eu faço. Mas eu vejo que o trabalho em excesso é um esconderijo perfeito para se esconder de Deus. Quem está entendendo só balança a cabeça assim, ó. O trabalho em excesso é um esconderijo para se esconder de Deus, porque ninguém vai te repreender porque tu está trabalhando. Tu está fazendo? Tu está produzindo pouco no espírito. Trabalho. E tem muita gente escondida nesse lugar, e essas pessoas estão aqui essa noite em nome de Jesus. E quando não ouvimos a Deus, queremos compensar para Ele com muito trabalho, tipo uma moeda corrente. A moeda chamada compensa. Eu vou pagar o amor que tu tem por mim por trabalho. O resultado é o que nós estamos vivendo hoje. Muito trabalho é igual uma igreja cansada. Cansada. Pesada. E os céus abertos. E Ele vem, gente, Ele vem. Pastor, mas os dias estão difíceis. Sim, mas Ele também aumenta a medida da presença dEle também para nós. Só que nós precisamos entender isso. Cansado, pesado. Eu acho que nós precisamos entrar nesse lugar do vinde a mim. Existe um renovo para nós bem presente. Está presente. Ele diz que é o socorro bem presente na hora da angústia. Então tu entra ali, a graça vem, Ele te renova e o nome do Senhor é glorificado. Para onde é que o povo está correndo hoje? Lamentando nas redes sociais, lamentando para todo mundo ouvir, levando as lutas pessoal para as redes, em vez de entrar dentro do quarto ou em qualquer lugar, falar: Senhor, me socorre,
E aí fica aquela cadeia de informação ruim. Sabe, parece que nada dá certo, parece que Jesus já veio e já foi, e a igreja ficou enfraquecendo a fé dos irmãos. Um mantra. Quem é que está entendendo aqui? Um lugar de renovo à nossa disposição. Está aí à tua disposição. Está aí à tua disposição. Pedro está aí à tua disposição. Vitor está aí à tua disposição. Vocês que são novos aí, está à disposição de vocês. Está à tua disposição. E o lugar é ouvir Ele. Ouvir, aprender. 26, tem muito trabalho a ser feito? Tem, bastante. Mas o Senhor está requerendo de nós um trabalho equilibrado. Um trabalho que nós podemos suportar. E Deus não dá nada que nós não podemos suportar. Vai chegar naquele dia lá, tu vai vir com uma lista desse tamanho e falar assim: não, mas eu não te pedi para tu fazer isso. Tu pegou na tua ganância. Tu te meteu em guerras que tu não era para tu te meter. Vergonha alheia na frente de Deus. Equilíbrio 20-26, trabalho, aquilo que precisa ser feito. Se é pouquinho, se é bastante, cada um tem a sua medida. Mas quando a Bíblia fala que nós somos uma carta aberta que o mundo lê, olha como é que o mundo está lendo a crentaiada aí na rua. Não estou falando de nós aqui, estou colocando todo mundo. Tem muita gente de arrasto, gente. Se nós entrarmos nesse ritmo frenético que está aí de trabalho, umas coisas desordenadas, sem ouvir a Deus, nós vamos se arrebentar. Um trabalho que nós podemos suportar. Jesus trabalhava para o Pai e depois corria para o Pai. Jesus ele não ia em 100 aldeias e depois não orava, não. Jesus ele fazia o que tinha que fazer, de vez em quando levava os discípulos para orar. Daqui a pouquinho Jesus fazia outra cruzada, se retirava, ficava sozinho com o Pai dias, jejuando, orando, ouvindo. Renovo. Jesus trabalhava e ouvia o Pai. Tem gente trabalhando muito sem escutar o Pai. E Deus vai mudar isso. Deus vai mudar isso. Essa cultura de se movimentar e não ouvir a Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a discernir a voz de Deus da voz da emoção, da voz do coração, da voz da razão, da voz da tua justiça, que para Deus é um trapo de imundícia. Até essa justiça tem voz. Aí tomamos algumas causas, aí entramos em certos partidos, compramos algumas brigas, e Deus quer nos tirar desse lugar, gente. Somente Deus tem a verdadeira direção, estratégia. Como fazer cada um na sua medida sem excesso. Quando entramos num lugar de excesso, negociamos a nossa audição com Ele. Simplesmente paramos de ouvir o Senhor. E aí vamos novamente. Trabalho. Cansaço. E Deus não nos quer assim.
Ele tem um renovo. Gente, todo encontro, eu não sei, não me pergunta por quê. Não pergunta por quê. Deus tem um negócio assim, que quando Ele vê os filhos dele tudo junto, Ele gosta de pegar e renovar todo mundo junto. Não me pergunta. O pastor Flávio de repente vai explicar melhor que eu esse mistério que Deus tem. Lá em Atos está falando lá que os irmãos foram tudo para Jerusalém, que até do alto eles iam ser revestidos de poder. E daí a pouquinho Deus veio e renovou todo mundo. Todo mundo falando em línguas. Foi aquela doideira. Todo mundo cheio do Espírito Santo. Não tinha ninguém cansado. Estava todo mundo em Jerusalém. Foi uma ordem que Ele deu. Eu quero falar da igreja de onde eu congrego. A gente está em irmãos aqui. Tem os visitantes aqui, né? Que são da casa, né? E a gente conhece, pô. São 52 domingos, né? Que a gente passa junto. Quando um dá um gato ali, vamos botar 50 domingos na média por ano. A gente está junto. Todo domingo a gente se vê. Quarta-feira, quando eu estudo, a gente está aqui e se vê. Então todo mundo conhece todo mundo, até no andar. E a gente se conhece. Os novos que estão chegando também, a gente vê como é que os irmãos, né, estão. E a gente conhece a movimentação de cada um. E a gente vê quem está de arrasto, quem não está. Também ninguém é super-homem também, né? Mas a gente teve... Depois eu vou pedir para o pastor Flávio me proteger no final do culto, que ele é grande. Vou falar umas coisas aqui, eu vou apanhar, mas amém. Aí eu comecei a orar e digo, não, Jesus, eu preciso fazer uma retrospectiva de renovo na nossa congregação. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí Deus te traz a lembrança, né? E é legal a gente parar e ouvir isso com os ouvidos maduros, né? Que até para a gente ouvir a Deus a gente tem que estar maduro. Mas vai ficar em nome, aquele que começou a boa obra vai terminar, aleluia. Nós tivemos 2 vigílias aqui no ano. Uma vigília a gente teve só com louvor, por isso que alguns irmãos se olharam aí. Tivemos 2. Uma com louvor. Veio um pessoal de Santa Catarina que foi bênção. E a outra com a igreja, que foi a última agora aí, uns 2 meses atrás. E gente, eu não sei vocês, quando fala em vigília, a palavra vigília já vem na cabeça do crente, assim. Já fala que é um ambiente, tu já pensa num ambiente inflamável. Sabe aquele ambiente inflamável assim que qualquer faísca o fogo já pega? Sabe? Aquele ambiente cheirando gasolina do céu. E daqui a pouquinho dá uma faísca do céu e daqui a pouquinho dá um fogaréu do céu. E prende fogo e todo mundo é cheio e aleluia. E nós criamos uma expectativa em cima disso. Quando se fala em vigília, se fala um tempo de oração, um tempo de adoração, um tempo de proclamação, e depois nós vamos chapar e vamos ficar doidão aqui. E Deus vai falar, Deus vai levantar os profetas. Quem é que almeja isso? Aleluia. Quem é que tem essa expectativa no coração assim, que queima para isso? Ô gente, eu não sei vocês, mas eu nasci no meio disso. Existe até uma festa na Bíblia chamada Pentecostes. Foi Deus que inventou.
Então quando se fala em vigília, meu Deus do céu, eu digo, bah, nós vamos flutuar ali. Aleluia. Fogaréu. Eu quero deixar bem claro que isso não é uma regra. Não é uma regra para qualquer culto terminar em fogo. Não, negativo. Mas faz parte do pacote. Pastora Patrícia e o pastor Flávio gostam disso. Está no pacote, Mevan. Está incluso no pacote. Quem é que gosta de um culto avivado? Que a gente chora, mas é um choro de arrependimento, assim, de meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Vem aquela presença, e aonde há liberdade, o Espírito vem, é bíblico isso. Mas só que nós estamos tão cansados. E Deus olhando lá, eu quero derramar. Eu quero derramar. Tem dias que Deus quer derramar. E Deus derramou aqui nesses dias de primícias. Foi bênção. E Ele derramou no decorrer do ano. Mas Ele queria derramar mais. Quem é que está entendendo aqui? Só balança a cabeça assim. Gente, foi duro para mim ouvir isso de Deus. Como eu falei para vocês, eu já congrego aqui nessa casa já faz alguns anos. Não gosto de falar, eu tenho tantos anos. Não, alguns anos. E eu já participei de vigílias aqui no Mevan. Palavra. Deus me trouxe a memória de uma vigília aqui. De algumas, né? De uma Ele me trouxe a memória. Palavra, fogo, e não era fogo estranho. Deus na casa, assim, tu chegava aqui dentro assim, te dava um temor, da vontade de se jogar no chão. Não tinha reserva. Pentecoste, profecia, anjo. É ou não é, pastor? Eu vi anjo aqui, depois teve uma menina que também viu também. Renovo. Teve uma vigília que eu saí daqui 7 horas da manhã. Eu fui levar uns irmãos em casa ainda. Fiquei sentado naquela porta assim, ó. Irmão João, sentado na porta assim, não conseguia nem mexer. Mas renovado por dentro. E as pessoas não queriam ir embora, todo mundo pilhado assim, ó. Sabe? Tinha terminado a vigília, estava todo mundo pilhado. Eu me lembro que nós reunimos aqui na frente, que fizemos uma oração em grupo. Te lembra a pastora Patrícia? A senhora estava pregando. Aqui. Eu vi algumas histórias sendo alinhadas aqui. A Bíblia diz que nós temos que trazer a lembrança daquilo que nos traz esperança. Não estou querendo ser saudosista aqui não. Pastor, mas os tempos mudaram. O meu Jesus não mudou. Vou falar de novo que o negócio não tá, parece que não tá. O meu Jesus não mudou. Não mudou. Aí, fazendo assim uma lembrança das 2 vigílias que nós tivemos aqui, foi benção a vigília. Mas só que a pilha chegou ali por umas 2 horas da manhã, não foi mais. Eu estava cansado. E a última vigília, que participou toda a igreja junto, eu ainda tinha uma palavra para ministrar, e o pastor Flávio veio pedir para mim aqui, tu tem uma palavra? Eu digo, não, pastor, se eu tivesse, eu vai o senhor, porque se der mais 2 pregações aqui, vai dar B.O. E o pastor, não, então só vamos orar. Eu digo, beleza, então. Estava todo mundo assim, ó, mal. E aí terminou a vigília.
Sabe o que aconteceu? Deu um renovo nos irmãos na conversa. Mirei. Mas mirei na classe. Aí eu fui lá no pastor Flávio. O pastor Flávio está lá no cantinho. Fiz assim: ô pastor, o senhor viu o que está acontecendo aqui? Quando era para adorar a Deus e orar a Deus, estava todo mundo se arrastando. Tinha gente dormindo debaixo da cadeira. E agora estão tudo aí, ó. Aí o pastor... Gente, o pastor Flávio tem um coração maior que ele. Ele é... Nós vamos orar. Nós vamos orar. Gente, não tem problema nenhum nós ter comunhão no final do culto. Resenha, falar da vida dos outros, não. Desculpa, falar da vida alheia. Entendeu? Falar dos processos que tu tá. Legal, eu gosto disso. Mas Ele quer falar nos nossos ouvidos. Ele quer falar. Às vezes nós viemos aqui, só nós falamos, só nós oramos. Senhor, Pai, damos um monte de ordem para Deus. Deus começa a notar assim. Tá, agora só agora eu vou falar. Bom, o pessoal, foi. Quem é que crê que 2026 vai ser diferente? Pelo amor de Deus, me ajuda. Gente, vamos orar sobre isso, vamos jejuar sobre isso. Nós vamos preparar uma vigília aqui, gente. Encharcada no jejum. Que carne não quer jejuar? Não quer. Eu estou vendo aqui, tem gente que está no celular aqui, tem gente espiritual que não se liga nessas coisas. É disso que eu estou falando. Aí vai 26, vai 27, aí o problema é o pastor. Eu não sei como é que está a vida do pastor, eu não sei. Estou sentindo umas coisas assim. Meu pastor. Gente, para pregar uma mensagem aqui, eu estou falando aqui. Aqui, meu irmão, papagaio não prega. Aqui tu tem que gastar um tempo de joelho, um tempo de estudo, porque tu não fala qualquer coisa aqui. Pelo menos eu tenho temor disso. E aí tem gente que vem aqui e ó... Gente, Deus está aqui. Deus está aqui, a presença dEle está aqui. Eu estou no meio dos meus irmãos, eu estou no meio da minha família, eu estou aqui no meio dos meus irmãos. Depois eu vou sair escoltado pelo pastor, mas eu estou no meio dos meus irmãos. Até aquele hino, cadê o pessoal do louvor? Ainda eu tenho fome, eu ainda tenho lenha, a gente não canta mais. Pode vir queimar, pode vir queimar. Faz tempo que eu não ouço ele. É ou não é, Edna? Não é para cantar o hino de fogo para a gente, não é isso. Sabe quando o rio vai, entendeu? Sai. Como saiu nesses dias de primícia, Marcão. Eu acho que teve um, eu não sei qual das noites das primícias, eu não sei, a Gabi passou a tarde toda com Jesus, ela cantou 3 hinos aqui, eu comecei a chorar lá. Digo, meu Deus, presença de Deus. Ouvir a palavra dá sono, cansa, adorar dá fadiga. E tem crente que nem levanta mais a mão. Isso aqui eu anotei. Não levanta a mão, não dá glória a Deus, não dá aleluia. E hoje nós temos que pedir, infelizmente nós temos que pedir para os crentes levantar a mão e dar glória a Deus. E Abraão era renovado dando glória a Deus. Olha as coisas que está aqui, a gente. Igreja moderna, confraria, ninguém dá glória a Deus. Coisa boa adorar a Deus, glorificar, levantar as mãos, Senhor, obrigado.
Obrigado pelo teu Espírito, está aqui. Obrigado, Senhor, porque tu conservou a vida do meu irmão aqui. Ele está aqui de pé do meu lado. E a presença dele me edifica também, porque ele está aqui, ele está tentando. Ele vai errar, mas um dia ele vai acertar, ele está aqui. Sabe? Senhor, usa o pastor lá, usa o pessoal ali ter uma liberdade para adorar o teu nome, para tocar o instrumento ali, para que saia tudo certo. Senhor, guarda aqui. Sabe, levantar as mãos, aí fica todo mundo assim, ó. Aí cai, alguém dá assim um belisco lá atrás. Eu sento lá atrás, gente. Não é para cuidar da vida dos outros, não é, é para interceder. Daí a gente olha assim e digo, bah, irmã, não entendeu, o Senhor toca nela, pelo amor de Deus. Que ela não venha sair da mesma forma que ela entrou aqui nesse lugar. E o tempo está correndo e o tempo é precioso. Aí eu tenho que acreditar naquela máxima que o capeta não quer te matar, ele quer te cansar. Porque daí tu cansado tu não desfruta. E se tu não desfruta é porque tu não entendeu. Deus quer renovar nossas vidas aqui. Deus quer renovar as nossas vidas aqui. E Ele quer renovar nossas vidas no coletivo. No coletivo. Mas para que isso aconteça no coletivo, nós temos que ir para o individual também. Todo mundo está esperando um avivamento no coletivo, mas não, o avivamento vai vir individual. Aí quando a gente se reunir aqui cheio do Espírito Santo, meu Deus do céu. E quando Deus consegue renovar a sua igreja no coletivo, quando todos estão reunidos num só Espírito, Deus se agrada disso e Ele vem. E Ele vem de uma maneira que eu já participei de cultos que não ficou ninguém em pé. Quem não caía se atirava no chão. Deus mudou, gente. A nossa reverência mudou. Céus e terras passará, mas a minha palavra continua a mesma. Essa mesma palavra aqui, ó, está sendo pregada. A imutável palavra dele. Se eu não me engano, no Evangelho de João fala que a palavra dele é espírito e vida. Quando nós estamos lendo isso aqui, quando isso aqui está sendo pregado, é o próprio Espírito falando. Para nós encerrar, abre em Lucas 10:38. Meu Deus do céu, 10:5. Me perdoe o horário. Quem está com Jesus diz amém aí, por favor, aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Lucas 10:38. Para nós ir embora. Essa palavra nunca ninguém leu. Ninguém sabe, é revelação. Em 26. Mas nós vamos ouvir ela até entender ela. Versículo 38 do capítulo 10 diz assim: E acontecendo que indo eles ao caminho, entrou numa aldeia, certa mulher chamada por Maria, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada, por nome Marta, e recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual se assentava-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava distraída
em muitos serviços. Olha aqui o trabalho. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, Martinho, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tu quer trabalhar esse ano por uma parte que não vai ser tirada de ti? Te coloca em pé em nome de Jesus. Isso é para nós pensar, meus irmãos. Eu vou fazer uma oração aqui breve, para selar essa palavra aqui. Pense nisso. Só não vai chegar para o pastor ali e começar a entregar os trabalhos, né? Pelo amor de Deus. Só não vai pedir conta lá na tua empresa lá. Tá, estou trabalhando demais. Louvado é teu nome, Jesus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Qual é a decisão que tu vai tomar em 26? Qual é a estratégia que Deus quer te dar e tu não ouviu ainda? Ele vai continuar falando conosco aqui essa semana. E eu creio que vai vir um alinhamento aqui para essa casa, com a qual eu faço parte, eu preciso me alinhar também. Deus quer derramar, Deus quer salvar, porque Ele pagou um alto preço. Eu anseio no meu coração algumas pessoas entrando por aquela porta ali, sangue meu. Eu quero escutar aqui testemunho de coisas que Deus vai fazer no meio da nossa parentela, experiências espirituais. Pastor, eu jejuei, eu orei bastante. Olha só o que Deus fez. Olha só o que eu entendi o que Deus fez. Não que o teu jejum é a tua oração, não. Jejuar e orar para nós nos organizar. Sair de Nárnia, esse país aí que tem muita gente viajando. Sabe, as pessoas assim, tu no ambiente de Deus, as pessoas viajando, lá com o leão, lá em Nárnia. Sai de Nárnia. Jesus quer te tirar de Nárnia. Aleluia ou não aleluia? Pai, nós te louvamos aqui, Senhor, em primeiro lugar pela tua presença. Queremos, Senhor, te pedir perdão, Senhor. Nós, como congregação, como Assembleia dos Santos, eu creio, Senhor, que essa noite não foi pesado para ninguém estar aqui. Eu sei, Senhor, que todo fardo e todo jugo pesado Tu já retirou de nós. E nós queremos não andar em 26, nós queremos voar em 26. Em Ti, Senhor, confiando que Tu estás no controle em todo o tempo. Senhor, que Tu venha mais e mais, a nossa sede, a nossa fome, ela quer ser mudada nesses dias. Não é porque começou um ano, não, é porque nós não nos conformamos com 25. Nós queremos mais de Ti, Senhor, e eu sei que Tu tem mais para nós. Nos tira, Senhor, da murmuração. Nos tira, Senhor, daquele sentimento que nada tá bom, nada presta na nossa volta. Aquela até insatisfação com nossos filhos, com o nosso cônjuge.
com os nossos irmãos. Tira isso de nós, Pai. Tira esse sentimento ruim. Que isso venha através do cansaço, Senhor. E nos ensina a fazer aquilo que precisa ser feito. Ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito e fazer coisas pontuais nesses dias. Não somente aqui dentro, Senhor, mas lá fora. Porque a seara é grande e está branca. Afia os ceifeiros aqui esta noite. Tira o cansaço deles, Pai. Dá palavras para cada um dos ceifeiros aqui que estão aqui presentes. Tem pastores ainda que não foi reconhecido publicamente, mas já tem um pastor aí no seu coração, e nós sabemos disso. Não é pelo cargo, Senhor, é pelo encargo que Tu tem nos confiado. Usa, Senhor, os Teus evangelistas nesses dias. Usa, Senhor, os profetas dessa casa. Senhor, se há algum profeta aqui na caverna esta noite, vem com aquela voz, Pai, vem com aquela voz e tira. Não é com vento forte, não é com fogo, não é, Senhor, com aquele vento que espedaça a penha, não, Senhor. É com aquela brisa mansa e suave, dizendo: Elias, o que Tu estás fazendo aí? Te levanta, te alimenta e anda. Senhor, tem pessoas que vão começar a andar, Senhor, aqui essa noite. Tem pessoas, Senhor, que vão acordar amanhã, que não vão precisar, Senhor, tomar um remédio para se levantar da cama. Porque Tu nos cura, Senhor, aqui esta noite. Tu nos cura através, Senhor, de uma ceia. Tu nos cura, Senhor, através da comunhão do corpo. Nós não vamos precisar nem de vitamina mais, Senhor. Vai vir um ânimo do céu, Senhor. É o Senhor que repõe todas as nossas vitaminas espirituais. Se há alguém, Senhor, aqui esta noite que esteja doente, Senhor, que esteja cansado, renova as forças. Como diz a Tua palavra aqui, Senhor, e Tu tem falado, ao ponto, Senhor, dessa pessoa quebrar a aliança contigo, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, essa noite. Nós nos humilhamos aqui, Senhor. Ninguém aqui é super-homem. Não, Senhor, nós somos filhos Teus. Somos dependentes de ouvir a Tua voz. Que venha, Senhor, um ano, Pai, onde nós viemos ouvir mais e falar menos. Que nós viemos, Senhor, aprender a guardar segredos que Tu tem falado conosco. Senhor, hoje ninguém mais guarda segredos, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa da nossa falta de equilíbrio na boca, Senhor. De prudência nos nossos lábios. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Sim, Senhor, a Tua palavra diz aqui: por isso que há muitos fracos e doentes e aqueles que estão dormindo, porque julgam, e nós entramos nesse lugar de julgamento. É por isso, Senhor, que nós estamos fracos, doentes e dormindo e cansados, porque nós entramos num lugar de julgamento, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas famílias. Tem misericórdia, Senhor, porque muitas vezes nós envergonhamos o Teu Evangelho. Muitas das vezes, Senhor, um homem e uma mulher de Deus que era para estar andando cheia do Teu Espírito, está de arrasto, envergonhando o Teu nome, Senhor. Nos ensina a entrar nesse lugar de renovo, porque Tu és manso e humilde, e para entrar nesse lugar tem que ser manso e humilde. Traz esse entendimento para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Dá um glória a Deus de crente aí, meu irmão. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Continue de pé. Eu creio que a gente nem precisa mais se examinar a nós mesmos, já fomos examinados pelo Espírito Santo. E eu quero chamar a pessoa que vai servir a ceia, para a gente orar.
de Deus. Vamos orar pelos elementos. Pai amado, nós em nome de Jesus queremos consagrar, Senhor, os elementos da Santa Ceia. Abençoamos, Senhor, o pão, abençoamos o suco de uva, consagramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que não sejam apenas elementos, mas que nós possamos aqui repartir, Senhor. Sim, Senhor, essa comunhão do pão, do corpo de Cristo e do cálice da nova aliança, o sangue precioso de Jesus. Sim, Pai, a Tua palavra fala, Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, que é necessário que o homem examine-se a si. Sim, Senhor, e nós temos nos examinado, Senhor, com a Tua palavra. Cremos que o Senhor quer despertar aqueles que dormem, ressuscitar aquele que está morto espiritualmente, curar aquele que está enfermo espiritualmente, em nome de Jesus. Sim, Deus, feche seus olhos. Pai, nós queremos agradecer, Pai, por Tua palavra que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que separa juntas medulas, alma e espírito, aquilo que é daquilo que não é, Senhor. E nós, em nome de Jesus, rejeitamos o que não é, queremos somente aquilo que é, Pai. Sim, Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos fortificados, despertados, curados, Senhor, nesse início de ano, que possamos correr, Senhor, completar a carreira, Senhor, com glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos perdão por nossos pecados, perdão, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, fortalece a nossa fé. Sim, Deus, para que nós possamos não estar fatigados, Senhor, porque o Senhor renova as nossas forças, assim como a da águia, e nós queremos voar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Forme 2 filas, vem pelo centro, sai pelas pontas, pegue seu pão, pegue seu cálice, compartilhe o cálice com os irmãos. Você que nos visita, participe conosco da Santa Ceia de Jesus.